Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, fique de pé. Você que está aí na sua casa nos assistindo, seja muito bem-vindo para este culto de celebração ao Senhor, de adoração ao nosso Deus. Você tem liberdade de adorar ao Senhor. Quantos podem sentir a presença de Deus? Diga: Senhor, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, receber uma palavra poderosa, em nome de Jesus. Hoje nós teremos um culto abençoado. Quantos concordam comigo que esse culto será abençoado? Quantos querem abençoar os lares que nos assistem agora pelas nossas redes sociais? Compartilhe esse link, abençoe vidas. Deus está aqui, com certeza. Deus vai falar aos nossos corações, ao seu coração. Nós vamos orar agora, pedindo a bênção do Senhor, que se estabeleça sobre cada palavra lançada desse altar, cada pastor que vai ministrar aqui, cada louvor que nós iremos já estar entoando. Quantos querem adorar o Rei Jesus? Quantos querem dizer: Senhor, eu estou aqui? Afasta aí o teu sofá, chama a tua família, pega a tua Bíblia e vamos adorar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja representada na autoridade do nome de Jesus, o nome mais poderoso, Senhor, do universo. Em nome de Jesus nós te apresentamos este culto. Recebe toda a glória, Senhor, aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Seja adorado nesse lugar, seja exaltado, Senhor, que o teu Espírito Santo habite em cada um de nós, que teu Espírito Santo, Senhor, unja os nossos lábios, fale com a tua igreja. Deus tem liberdade para falar conosco. Recebe os louvores que aqui serão entoados. Em nome de Jesus nós neutralizamos, Pai, toda tristeza de alma, toda e qualquer, Senhor, empecilho que venha contra este culto. Nós, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, tira o medo, tira o desânimo, tira a incredulidade, e na autoridade do teu nome, Senhor, estabelece o teu trono de glória sobre nós. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada vida que aqui chegou, sobre cada lar, Senhor, que nesse momento nos assiste. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, nós te aplaudimos. Glórias e aleluias ao Teu nome. Nós nos alegramos por estar na Tua casa. Nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nós queremos fazer hoje o melhor culto. Nós queremos Te adorar, Senhor. Recebe a honra, recebe a glória, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre os pastores, a Tua bênção sobre as famílias. Em nome de Jesus, Pai, estabelece algo novo sobre nós. Restitui o ânimo, Senhor, e derrama da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Faz um coração aí para quem está do seu lado. Que o cristão é uma coisa do céu, né? Se não tiver de um jeito, ele inventa de outro. Mas a comunhão não vai faltar. O amor não vai faltar. Nem que seja com o pé, assim a gente vai cutucar o outro e dizer: vamos adorar a Deus? Vamos ou não vamos? Pega a sua Bíblia aí, leia comigo no livro de Salmo, de número 40. Vamos ler a palavra do Senhor e já vamos adorar Ele com cânticos e louvores. Diz assim a palavra do Senhor. Desculpa, de número 46. Amém? Quem achou, diga amém, pastora. Pode ler. Quem já está ligado aí, você na sua casa, pega a sua Bíblia e faça esse culto de adoração ao Senhor aí da tua casa. Porque a igreja é isso mesmo, a igreja sou eu e você. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar.
Ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo do tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará, e isto bem cedo. Os pagãos enraiveceram e os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ler junto o número 11, o versículo 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aplauda mais uma vez ao Senhor e vamos adorar a Deus. Aleluia! Aleluia! Você pode dar um aleluia aí? Um glória a Deus! O Deus de Jacó está aqui neste lugar. Aleluia! Eu quero lembrar a você que o Senhor dos Exércitos, Ele está aqui. E você que não pôde, você que está na sua casa, celebre o Senhor conosco, pois o Senhor está aí também. Aleluia!
adoração. Vamos continuar adorando ao nosso Deus poderoso nessa tarde. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa oração, Pai. Aleluia, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Você sabe, cante conosco. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Que o teu céu desça sobre as nossas vidas, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, o teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Atrai a presença do Senhor. Deixa o céu descer sobre nós. Como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Atrai a presença deles. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Oh,
nossa fé está no nosso Deus. Declare que se abram céus, que o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem. Oh Deus, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. O teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. O grande Deus, que os céus fechados se abram e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. E grande Deus, que os céus fechados se abram e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança grande Deus do céu, que os céus fechados se abram. A nossa fé está em ti, Senhor. Estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande que se abram céus, o teu reino, ora na manassurianteres, nosso Deus, que se abram céus, Diga de João Batista. o teu reino Ecoe vem. nos altos céus nessa A nossa tarde. fé está Profetiza, querido. no nosso Profetiza. Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que se abram sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Tire um minuto pedindo ao Senhor que o céu se abra neste lugar. Sinta a presença do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Adore, adore, adore a Ele. Oh. Oh. Os céus estão se abrindo, os céus estão se abrindo, os céus estão se abrindo. A glória do Senhor está vindo, o poder do Senhor está vindo sobre a nossa casa, o poder do Senhor está vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. O mover de Deus, o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus acontece. Oh, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Vá tomando o seu assento, mas adorando a Ele, porque este clima de adoração, eu tenho certeza que chega a muitos lares nesta tarde, nesta noite. Agradecemos muito a Deus por estarmos com a igreja reunida, estarmos na casa do Senhor. Vemos tantos irmãos aqui
E já passamos uma informação importante para você que ficou em casa, para você que ainda não veio. A partir do domingo que vem, nós já estaremos abrindo o nosso culto. Pela manhã, será o segundo culto, teremos 2 cultos. Então, domingo com Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã, o culto da manhã e o culto da tarde continua o mesmo horário, amém, queridos? Então, já agende aí para que você possa estar conosco. Temos aqui todas as medidas de segurança para que você possa estar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que essa semana será uma semana de hospital vazio, de leitos vazios e igreja cheia adorando ao Senhor. Quantos profetizam isso? Hospitais vazios, leitos vazios e igreja cheia de adoradores ao Senhor. Assim eu creio em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você, rapidamente. Encontra-se no livro de Joel, capítulo 2, apenas 2 versículos. Você pode abrir a sua Bíblia, vai estar aqui no telão. Joel, capítulo 2, versículo 18 e versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu do seu povo, e respondendo lhes disse: Eis que vos envio trigo, vinho e azeite, deles serão fartos. Repetir para você: o Senhor se mostrou zeloso para com a sua terra, compadeceu do seu povo, e respondendo lhe disse: Eis que vos envio trigo, vinho e azeite, e deles serão fartos. Para que você possa compreender comigo, preste um pouquinho de atenção. O livro do profeta Joel, muitos estudiosos se contradizem em algumas afirmações. Uns defendem que ele é um livro profético para uma geração vindoura. Outros defendem que ele é um livro que relata um fato acontecido anteriormente. E outros defendem ainda que ele é uma parábola. Eu não quero aqui levantar nenhuma tese teológica, né, pastor Eliel, pastor Michael, mas eu queria chamar a sua atenção para o contexto dessa história do livro do profeta Joel. Ele é bem curto e você pode ler ele na sua casa se você ainda não leu. Mas o contexto dessa história trata de uma grande crise, de um momento muito difícil da humanidade, do povo de Israel, do povo de Deus. Um levante de uma praga sobre o povo, muitas vezes usada até em pregações de mordomia cristã. E você já ouviu falar sobre os gafanhotos, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Mas o contexto desse relato bíblico, ele chama atenção, porque está acontecendo sobre o povo um grande levante que afetou as suas lavouras, que afetou as suas rendas, que afetou todo o andamento do curso normal da vida daquele povo. E o profeta se levanta no meio dessa situação, e ao relatar essa história, desde o primeiro capítulo, ao relatar todo esse levante, toda essa crise que está acontecendo, toda essa pandemia, que eu possa emprestar esse nome, há algo interessante, porque isso começa a afetar a igreja também. Se você observar o versículo 9, começa no versículo 9 do capítulo 1, ele diz assim: cortada está da casa do Senhor a oferta dos manjares, da libação, os sacerdotes e os ministros estão enlutados. Começa a afetar a igreja. O povo começa a sentir nas suas lavouras, nas suas rendas, e isso começa a afetar as ofertas que eram trazidas ao templo. Ou seja, o povo começa a reter, o povo começa a esquecer da provisão, da onde vem o cuidado. O povo começa a esquecer que Deus foi aquele que esteve sempre com o povo. O profeta então começa a chamar a atenção da multidão
Primeiro dizendo, nós precisamos nos voltar para Deus. No momento da crise, esse é o momento de estar na presença do Senhor. No momento da dificuldade, esse é o momento para sermos mais fiel. Esse é o momento para nós nos levantarmos como profeta e dizer, o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa bandeira. Nós não podemos nos acovardar, porque nós somos profeta da bonança, nós somos profeta quando está tudo bem, nós somos homens de Deus quando está tudo caminhando corretamente, mas e quando vem o levante? É aí que os verdadeiros profetas têm que se levantar, é aí que os corajosos têm que se levantar e diz, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus há de se levantar, eu creio. E isso, querido, nós podemos emprestar para este momento que estamos vivendo. Podemos fazer um paralelo com este momento de uma dificuldade tão grande que o povo passa. O profeta Joel então começa a trazer ensinamentos ao povo. Anote aí, primeiro, versículo 14, ele diz, promulgai um santo jejum, convocai as assembleias solenes, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Primeira coisa, é um reparo espiritual nas nossas vidas. Primeira coisa, é um reparo espiritual nas nossas vidas. É tempo sim, mesmo que nós estamos nessa dificuldade dos cultos, mas de nós nos levantarmos nos lares, você se levantar no seu lar, na sua casa, e fazer uma igreja com seus filhos, e orar, ler a Bíblia, jejuar, pagar o preço, para que o Senhor possa sarar a nossa terra. Pastores, líderes de todas as denominações, igrejas, esse é o momento de se levantar, esse é o momento de se levantar como profeta e começar a falar de Jesus e começar a profetizar do amor de Deus, mesmo que muitos pastores tenham sido atingidos. É difícil, porque quando nós estamos passando pela crise, é difícil, mas Deus chama a nossa atenção, não podemos parar de crer, não podemos parar de confiar, Ele é o provedor. O capítulo 2, no versículo antes ao 18, no versículo de 16, ele diz assim, congregai o povo, olha só querido, santificai-vos, buscai a Deus, entrai no templo, estejais firmes, santificai-vos, santificai-vos, congregai o povo, santificai-vos, ajuntai anciões, filhinhos, os que mamam, saiam os noivos das recâmaras, dos seus aposentos, chore os sacerdotes e ministros do Senhor, pastores, devemos orar mais, devemos clamar mais, devemos ser mais espirituais, devemos pagar mais preço, porque Deus há de se levantar e abençoar o povo. A restituição começa a ser descrita no versículo 19, quando ele fala, vocês serão fartos de trigo. Trigo fala do sustento, trigo fala da provisão, trigo está falando para você, não faltará o sustento, você será farto do sustento, Deus vai prover na tua empresa, Deus vai prover nos teus negócios, não faltará o sustento. A segunda coisa que o Senhor está falando, não faltará vinho. Sabe o que Ele está dizendo? Mesmo em momento de pranto, de luta, não faltará alegria na sua casa, não faltará alegria na sua casa, não faltará alegria na sua família. Deus vai trazer uma alegria espiritual, Deus vai trazer um refrigério espiritual sobre a sua casa, sobre a família, sobre cada um de vocês. Deus vai levantar seu povo. E em terceiro lugar, não faltará azeite. Sabe o que quer dizer azeite? A presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a alegria espiritual, o poder de Deus movendo a nossa igreja. Passaremos essa crise, seremos mais crentes. Passaremos essa crise, seremos mais fiéis, seremos mais fervorosos, mais cheios do poder de Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra, seja cheio de Deus, seja cheio da presença do Senhor, mas não esqueça, seja fiel, continue fiel nas suas orações, nos jejuns, nas consagrações, não deixe de ser fiel na sua oferta, no seu dízimo, na casa do Senhor.
não deixe de faltar o mantimento, a provisão na casa do Senhor. Você que está em casa, vai estar sendo divulgado o número, o Pix, para que você possa estar entrando em contato, fazendo a sua oferta, trazendo o seu dízimo, mesmo que você não esteja vindo, e abençoando a casa do Senhor, porque no momento certo, nós estaremos reunindo e dando glória e louvor a Ele. Quantos creem assim? Quantos creem assim? Recebam em nome de Jesus. Aleluia. Quero saudar a amada igreja, noiva do Cordeiro, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que privilégio de estarmos reunidos na casa do Senhor, de estarmos com vida, respirando sem a necessidade de oxigênio, de como é que chamam? De um respirador. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na sua casa, para bendizê-lo e tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento eu gostaria que você, juntamente comigo, abríssemos a nossa Bíblia, o nosso manual de vida, por gentileza, no livro dos Salmos, no Salmo de número 126. E eu creio que o Senhor tem uma palavra de vida para mim e para a sua vida. E para você, para a minha vida e para a sua vida. Para a minha casa e para a sua casa. Para a minha família e para a sua família. No nome de Jesus. Quero cumprimentar todos os amados irmãos, a amada igreja, que não está presente no templo, mas está presente no Espírito. E estão nos dando o privilégio da sua audiência,
prestando culto ao Senhor também e nos assistindo pelo YouTube, que Deus possa abençoar sobremaneira a sua vida, a sua casa e derramar as suas bênçãos inauditas sobre você no nome de Jesus, e que você receba esta palavra também no nome de Jesus. Salmo de número 126, são apenas 6 versos, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes do sul. Em outras traduções diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes ou as torrentes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele deu alguns mandamentos. Os judeus chamam de mitzvah. Deu 3 mandamentos quanto à guarda de dia, de ano e de semanas de anos. Deus havia dado uma ordem para o seu povo, o povo de Israel, no qual eu e você estamos incluídos. Nós fomos enxertados, aleluia. Nós éramos os zambujeiros, que são as videiras bravas, que não produzem fruto. E Deus pega os galhos, que somos nós, desse zambujeiro que não dá fruto, e Ele enxerta na videira verdadeira, aleluia, que é Jesus Cristo, aleluia. Fomos enxertados, e a seiva da videira, ela nutre, aleluia, os galhos que eram galhos de uma árvore que era estéril, e nós começamos a dar frutos. Jesus, Ele diz: eu vos chamei para que vocês deem muitos frutos e o vosso fruto permaneça. Ele dá 3 mandamentos, mitzvah, para o seu povo. Primeiro, quanto ao dia, Ele diz para o povo de Israel guardar o Shabat, o sábado. Shabat em hebraico é descanso. A cada ciclo de 7 dias, eles deveriam guardar um dia para o descanso da terra, mas sobretudo para que eles se consagrassem ao conhecimento da lei, da Torá, que eles mergulhassem no conhecimento da palavra de Deus. Deus também havia dito e ordenado para o seu povo que num ciclo de 7 anos, eles trabalhariam, produziriam durante 6 anos, mas no 7º ano, eles deveriam dar descanso à terra. Esse 7º ano, ou ano sabático, é chamado em hebraico de Shemitah, que significa libertação. Olha a sequência. Deus é um Deus organizado, de ordem e decência. Tudo tem um propósito. O sábado, descanso. O ano sabático, Shemitah, libertação. Nesse ano, Deus faz uma promessa a Israel,
que tudo que eles plantassem no 6º ano, eles comeriam, eles colheriam e comeriam no 6º, comeriam no 7º, e quando tivessem colhendo no 8º ano, aleluia, ainda teria fartura do que eles plantaram no 6º. Esse ano era um ano de consagração. Assim como o sábado era um dia de santidade, este ano também era um ano de santidade, um ano de separação, um ano para conhecer mais a palavra, um ano de dedicação, um ano de liberdade espiritual. Aleluia, você vai me entender. E havia a semana de semanas, que era chamada de jubileu. Eles deveriam celebrar, que é chamado em hebraico de Iovel, que era um ciclo de passados 7 anos, 7 ciclos de 7 anos, 49, no 50º ano, que era o ano do jubileu, eles deveriam guardar este ano. Era o ano da santidade, pastora Márcia. Era o ano, ouça isso, o ano do jubileu, era o ano da liberdade da escravidão. Se havia alguém que estava oprimido, que era escravo de alguém, esse era o ano da libertação. Iobel, em hebraico, ou Iovel, significa trazer de volta. Olha como que Deus fala. O 7º dia da semana, Shabat, descanso. O 7º ano, Shemitah, libertação. O 50º ano, depois de 7 ciclos de 7, Iovel, ou Iobel, trazer de volta. Eu quero dizer aqui para esta igreja, que Deus tem um tempo para a minha vida e para a sua vida. E vai começar a partir desta palavra, eu creio, um tempo de descanso, um tempo de libertação e um tempo de trazer de volta aquilo que é seu, por herança e por direito legítimo. O Iobel, o ano do jubileu, era o ano mais santo em Israel, era o ano da santidade. É um tempo, Deus está nos chamando para um tempo de santidade. Era um tempo de libertação de toda opressão e de todo cativeiro, de toda escravidão. Era um ano de remissão das dívidas. Se alguém estava devendo para o seu irmão, a palavra de Deus diz que o seu irmão deveria perdoar aquela dívida. Aleluia. Se alguém vendeu uma terra por dívida, naquele ano, era o ano da restituição da sua terra. Era o ano da restituição múltipla. Era o ano da liberdade. Era o ano da santidade. Era o ano da restituição. Aleluia. E eu quero profetizar na minha vida e na sua vida que este tempo de restituição, de santidade, de libertação, de remissão de dívida está chegando na minha vida e na sua vida, na minha história e na sua história. E quem crê e toma posse dessa palavra, glorifique o nome do Senhor. Aplauda o nome dele. Aleluia. Mas o povo de Israel, meus amados irmãos, assim como nós, era um povo de dura cerviz, um povo desobediente às vezes, um povo que não se rendia aos mandamentos e não cumpria as ordenanças de Deus. Durante um período de quase 500 anos de monarquia, o povo de Israel não cumpriu, não obedeceu esses mandamentos de guardar o Shemitah, de guardar o ano do jubileu, não guardaram o ano sabático, não se santificaram,
não se consagraram a aprender da lei do Senhor, não deram descanso à terra, mas havia uma palavra, porque Deus avisa. Ele avisa quando você obedece a sua palavra e ouve a sua voz, Ele diz que vocês serão abençoados. Mas quando nós não ouvimos e desobedecemos, também tem consequências. Em Levítico, no capítulo 26, do versículo 31 em diante, o Senhor fala para Israel que se eles não obedecessem as mitzvah, os mandamentos, o Senhor reduziria as cidades deles ao deserto. Olha o que Deus fala, Levíticos 26, 31 ao 35. Reduzirei as vossas cidades ao deserto, assolarei os vossos santuários, os vossos templos. Não cheirarei, eu não mais aceitarei como cheiro suave os vossos sacrifícios. Assolarei a vossa terra, e os seus inimigos se espantarão. Aqueles inimigos que vierem morar na terra de vocês, eles vão se espantar com o que eu vou fazer. Eu vou espalhar vocês entre as nações. Eu vou desembainhar minha espada contra vocês, atrás de vocês. A vossa terra será assolada, as vossas cidades serão desertas. Então a terra descansará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgarás nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Deus usa o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, meus amados irmãos, se você ler em Jeremias, no capítulo 25, do versículo 3 ao 6, ele fala que desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, num período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor e eu tenho anunciado para vocês. De madrugada eu tenho anunciado e falado, mas vocês não escutam, ele diz. Também o Senhor enviou a todos vocês, os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes e nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando eles diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vosso Deus vos deu a vocês e a vossos pais para sempre. Eles não ouviram o que o profeta Jeremias estava exortando de madrugada durante 23 anos. E veio o quê? Veio o juízo de Deus. Veio o juízo de Deus através do Império Babilônico. Angústia, choro. Porque olha, deixa eu lhe falar um negócio. Sempre acompanhava, sempre perseguia Israel o seu tríplice pecado: adultério espiritual, apostasia, abandono da fé, idolatria. Estavam se prostrando diante de outros deuses. E a consequência desse tríplice pecado de Israel, adultério, apostasia e idolatria, não é nada mais do que desolação, do que escassez, do que ignomínia, desonra, vergonha. O pecado, esse tríplice pecado. E eu posso lhe dizer que nós muitas vezes incorremos no mesmo pecado que Israel. Cometemos adultério espiritual. O Senhor é o marido da igreja. E quando não honramos o Senhor,
quando nos relacionamos com algo ou com alguém que desagrada ao nosso marido, nós cometemos o pecado do adultério espiritual. Quantos estão apostatando da fé? O amor está esfriando, abandonando o hábito comum de frequentar a igreja. São os famigerados desigrejados. Eu não preciso frequentar a igreja. Precisa sim. Precisa estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar. Precisa estar na igreja, mas mais do que isso, precisa ser igreja. Precisa estar na igreja para gerar comunhão, para aprender no templo, como diz Davi: Senhor, uma coisa eu te peço e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a tua formosura e aprender no teu templo. No templo é lugar de contemplar a glória de Deus, é lugar de aprender da lei de Deus. Para quê, pastor? Para ser igreja fora. Porque eles não guardaram, durante quase 500 anos de monarquia, não guardaram o Shemitah, o Iobel. Eles foram passar 70 anos no cativeiro. 70 anos. Se você multiplicar 490 por 7, vai dar 70. O tempo que você não consagra a Deus, não consagra ao conhecimento da lei do Senhor, será o tempo que você vai passar no cativeiro. Misericórdia, diga misericórdia. Nós seremos a geração que obedece. Amém? Eu e você seremos a geração que consagra o tempo ao Senhor para aprender da sua lei, que é boa, perfeita, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Aleluia. Porque eles não consagraram durante 490 anos tempo para Deus. Foram passar 70 anos no deserto. E o profeta Jeremias ainda adverte eles. E diz, olha, em Jeremias 29, versículo 5, ele diz: vocês que estão indo para Babilônia, edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto. Deem os seus filhos e suas filhas a casamento. Tomem casamento, porque vai demorar o cativeiro. Olha o que é que está escrito, se você lê em 2 Crônicas 36, 21. O Senhor honra a palavra dos profetas, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, 2 Crônicas 36, 21. Até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Misericórdia. Quando Israel foi levado para o exílio, para o cativeiro, antes de falar isso, deixa eu dar uma palavra de bênção aqui. O meu e o seu cativeiro já acabou. Não vai demorar, porque nós vamos obedecer. Aleluia. Quando Israel foi levado para o exílio, para o cativeiro babilônico. O que é o exílio, pastor? É a expulsão forçada. É o afastamento compulsório da terra por um tempo determinado. Eles foram levados cativos como escravos para a Babilônia, em decorrência, já falei isso, do seu tríplice pecado. E no Salmo, deixa aberta a sua Bíblia aí, no Salmo 137. E no Salmo 137, no verso 1, a Bíblia fala que os judeus ficavam junto aos rios da Babilônia.
Ele diz: junto ao rio da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Ficavam assentados na postura de lamentação, pois até onde eles podiam imaginar ou ver as coisas, Judá, seu templo, a cidade de Jerusalém, a capital espiritual da nação, suas terras altamente produtivas, tudo quanto era importante para eles, estava morto, estava destruído, estava assolado, porque eles não obedeceram à voz de Deus. Assim sendo, eles choravam quando se lembravam de Sião, o símbolo de sua fé e de seu país. Mas deixa eu lhe falar um negócio: o exílio não tirou a identidade de Israel. O cativeiro que nós passamos, ou que você pode estar passando, não pode tirar a identidade de alguém que teme a Deus e serve a Deus e adora a Deus. Não perderam a identidade, não deixaram de prestar culto ao Senhor, não esqueceram o seu idioma, ainda que eles tivessem que aprender os idiomas da Babilônia, eles não esqueceram o seu idioma. Olha, eu não sei se você está passando por um cativeiro, mas o Senhor está mandando te dizer: não esquece a tua identidade de adorador, de quem serve a Deus e confia nele. As margens dos rios, meus amados irmãos, eram consideradas lugares para oração, porquanto esses rios fluíam com a água da vida e representavam o fluxo eterno da vida e da existência. Mas também, para alguns judeus, as correntes de águas da Babilônia simbolizavam suas lágrimas incessantes. Eles choravam copiosamente porque foram levados para longe da capital espiritual, símbolo da sua fé. Aleluia. O profeta Jeremias, em Lamentações 3, 48 e 51, ele é enfático ao declarar. Olha o que ele diz: torrentes de água derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo, Jerusalém. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. O Salmo 137, o verso 2, também diz, queridos amados irmãos, que os judeus colocaram sobre os salgueiros, penduraram sobre os salgueiros as suas harpas. As harpas eram instrumentos de acompanhamento de músicas jubilosas ao Senhor, e que deveriam ser tangidas para acompanhar as alegres canções de Sião. Agora, as harpas estão penduradas. Eles não têm alegria para cantar. Eles não têm alegria para tocar os instrumentos jubilosos, de louvores jubilosos a Deus. Estão arrasados, entristecidos. Não tinha motivo para celebrar. A alegria tinha desaparecido e os judeus somente choravam e lamentavam o seu estado penoso de permanente luto. No versículo 3 do Salmo 137, acompanha aí, observa-se que eles dizem, o poeta, o salmista diz: aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Isto é, com escárnio e zombarias, com risos zombeteiros,
aqueles que captaram os judeus, queriam que os israelitas entoassem cânticos de Sião, como aquelas que eram usadas no templo em Jerusalém. Agora imagine você, os israelitas exilados, ocupados em trabalhos forçados, presos por grilhões, imaginando Jerusalém em cinzas e o templo que tinha sido construído por Salomão totalmente destruído. Eles não tinham disposição nenhuma para cantar, não tinham disposição para celebrar coisa alguma. Mas aqueles que eram os seus senhorios agora, aleluia, que eram brutais, sem dúvida tinham ouvido falar dos cânticos do culto no templo, e assim começavam a fazer um jogo doentio com os seus escravos, rindo com gargalhadas e escárnios. Eles se divertiam das questões que eram sérias em Israel. Deixa eu lhe falar um negócio. Tudo que nós fazemos aqui, todo louvor entoado pelos levitas, pelos músicos, toda a palavra que é ministrada, é coisa séria. De Deus não se zomba. Gálatas 6:7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não se zomba das coisas sérias e espirituais, porque aquele que escarnece vai ser esquecido para sempre. Diga misericórdia. Eu não vou zombar nunca das coisas sérias espirituais e das coisas de Deus, porque de Deus não se escarnece, e Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba dele. Aleluia. No verso 4 do Salmo 137, evidencia-se a profunda tristeza dos judeus, pois nesse estado de vergonhosa servidão, como exilados, como expatriados, distantes de sua terra natal, despojados de suas propriedades, reduzidos ao escárnio, à zombaria, à vergonha, privados de seus privilégios espirituais, nesta terra pagã e profana, como é que eles poderiam cantar cânticos sagrados, quando os seus corações choravam sem cessar? Deixa eu lhe falar um negócio, outra coisa. Aquilo que o Senhor nos adestrou, nos vocacionou para o que é sagrado, você não pode utilizar para o que é profano. Tem muito músico que diz: não, eu posso tocar qualquer coisa. Não, você não pode, porque você foi separado para o sagrado. Não se mistura o sagrado com o profano. Deus não se agrada de mistura do que é santo com o que é imundo. Você foi separado, santo, consagrado, vocacionado para o que é santo e espiritual. E era isso que os levitas, que estavam sendo instados a tanger a sua harpa, cantar um cântico, eles estavam dizendo isso: que se apegue a minha língua ao céu da boca, se eu profanar a minha vocação espiritual, eu não vou cantar o que é para Deus, para o ímpio. Eu não vou usar o que Deus me deu para animar o ímpio. Aleluia. Tem homens de Deus, tem pregadores, homens vocacionados, que estão misturando a sua vocação com entretenimento,
Deus não me chamou para entreter ninguém. Deus me chamou para ser boca de Deus. Aleluia, para abençoar vidas através daquilo que Ele me capacitou, me vocacionou espiritualmente, não para entreter e animar uma plateia. Deus nos chamou para sermos instrumentos de Deus, para revelar a sua palavra. Amém, diga amém, dê um aplauso ao nome dEle. E nos 2 versículos seguintes, no versículo 5 e 6 do Salmo 137, o salmista proferiu uma maldição contra si mesmo. Se lhe faltasse lealdade à sua estimada Jerusalém, pois no verso 5, ele amaldiçoou a própria destreza, a própria habilidade de tocar um instrumento, da qual antes devia ter se orgulhado, caso chegasse a usá-la de maneira profana, para agradar os ouvidos de um povo pagão e ímpio. No verso 6 ele afirma que se brandisse alegremente o seu instrumento sacro para os pagãos, profanando assim o cântico dos santos, o salmista estaria de fato esquecendo-se de Jerusalém, a capital espiritual de Israel, a sua vocação espiritual e o culto sagrado a Yahvé. Ao invés de querer que sua língua cantasse, foi o que eu falei, de maneira tão imprópria e em tal contexto, de forma profana, ele preferiria que a sua língua se apegasse ao céu da sua boca. Verso 6 diz: se me não lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Esse salmo que nós lemos é um salmo de romagem. Israel está retornando. Depois de 70 anos, Deus usa um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, para liberar o povo de Israel, para voltar sob o comando de Zorobabel. Aleluia. Depois de 70 anos, tem um édito de Ciro dizendo: deixa voltar o povo de Israel, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Aleluia. Olha o que é que ele diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. Eu quero declarar aqui profeticamente que nós vamos sair deste cativeiro abjeto. Aí você pode me perguntar: pastor, nós não fomos exilados. Fomos sim. Esse cativeiro que nós estamos enfrentando, nós fomos exilados na nossa própria casa. Nós fomos trancados na nossa própria casa, de forma vergonhosa, ignominiosa. Pastor, mas não foi nos tirado o direito de adorar? Por algum tempo, sim. Ficamos impossibilitados de vir ao templo adorar a Deus, embora o adorássemos na nossa casa. Mas o Senhor vai nos tirar desse cativeiro. Nós vamos retornar para o estágio, para o status originário. Vamos retornar para o nosso lugar de origem. Amém? Mas não será como antes, amém? Porque eu e você seremos melhores do que éramos. Eu e você vamos valorizar o tempo que nos era assegurado na casa do Senhor para o adorá-lo verdadeiramente. Quantas oportunidades tivemos
de adorar a Deus e preferimos fazer outras coisas, nos entreter com outras coisas. Quantos de nossos amigos e familiares que perdemos gostariam de estar aqui, consagrando o seu tempo a Deus, aprender mais de Deus, ter mais de comunhão com Deus, com a gente, com os irmãos. O salmista declara: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. O Senhor vai trazer um tempo de júbilo e de alegria e de regozijo. Um tempo de restauração, um tempo de renovo, um avivamento que eu e você seremos os instrumentos desse avivamento. Aí ele diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um novo salmo. Aquela língua que não cantava no cativeiro, aquela língua que não cantava hinos de louvor, aquela boca que só lamentava e chorava, aquela boca que só cantava elegias, músicas ou hinos fúnebres, agora vai voltar a cantar um salmo novo. O Senhor vai encher a nossa boca de alegria. O Senhor vai encher a minha e a sua boca de riso. A alegria vai voltar para o seio das nossas famílias. O riso vai voltar a ecoar na minha casa e na sua casa. O tempo de humilhação, de tristeza, de opressão, de vergonha vai acabar. E vai ter um tempo de exultação, um tempo de dupla honra, um tempo de adoração, um tempo de unidade, um tempo que nós, eu e a nossa casa, eu e você e a nossa casa, serviremos ao Senhor, como disse Josué. Aleluia. E ele diz: então se dizia entre os gentios. Tem pessoas que não acreditam na restauração. Tem pessoas que não têm a mesma dimensão da nossa fé, o mesmo nível da nossa fé, para acreditar numa restauração plena e numa restituição. Mas o Deus que nós servimos não precisa dessas pessoas descrentes ou incrédulas para cumprir as promessas na minha vida e na sua vida, que cremos. Pessoas que não creem, próximas a você, ficarão espantadas com o que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida. Tome posse dessa palavra. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Grandes coisas o Senhor vai começar a fazer na vida da igreja de Manaus. Por isso haverá uma grande celebração, uma grande festa, cânticos de júbilo ao Senhor. Aleluia. Eu gosto desse versículo e eu já estou concluindo. Ele diz no verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Restaura-nos outra vez, Senhor. Restaura a nossa sorte outra vez, Senhor, como as torrentes do Negueb. Eu não sei se você sabe, mas o território de Negueb é um território que ocupa 60% do território de todo Israel. Um território, um lugar desértico, inóspito, seco, árido, que nada floresce, nada frutifica.
É um lugar estéril, extremamente estéril. Mas tem um momento, tem um tempo de chuvas torrenciais. Alabaxerecandarábia. Aleluia, nesse período de chuvas torrenciais, aquele lugar desértico dá lugar, aleluia, a lugares cheios de água, a riachos. E quando vai secando, tudo que estava estéril vai florescendo, vai frutificando, vai ficando belo. E o poeta sacro, o salmista, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: Senhor, eu não estou pedindo uma transformação geográfica, mas eu estou pedindo, Senhor, sobre Israel, uma transformação espiritual. E tudo que estava estéril e árido comece a florescer e a frutificar. E o Senhor está mandando eu dizer aqui, para pessoas que estão aqui, estão me assistindo, que aquilo que estava estéril, que aquilo que estava árido, que o território, a tua geografia, que nada mais frutificava, oh aleluia, e crescia, vai voltar a crescer, vai voltar a frutificar, vai voltar a ter vida, vida com abundância. Aleluia. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa vai se colocando de pé. Comece a falar com o Senhor aí. Nós já estamos encerrando. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A reconstrução de Israel seria uma reconstrução com lágrimas. O Senhor está falando hoje comigo e com você nesta tarde, que é tempo de semear a reconstrução, a transformação do teu território. Começa com semeadura, com trabalho. Você pode reconstruir semeando atos de arrependimento para uma transformação espiritual. Você pode recomeçar, você pode reconstruir o seu casamento semeando perdão, liberando perdão, semeando renúncia e experimentando um tempo novo no teu relacionamento, no teu casamento. Você pode reconstruir os teus negócios semeando tempo, trabalho, dedicação, aplicando aquilo que você aprendeu novamente. Era isso que ele estava dizendo. A semeadura vai ser penosa, vai ser árdua, mas nós vamos colher um tempo de grande restauração, de grande transformação. Quem crê nessa palavra, eu creio que é um tempo de nós semearmos, um tempo de colheita espiritual, um tempo de fartura no espírito, um tempo de semearmos oração, porque nós vamos experimentar uma restituição nunca vista, uma restauração extraordinária. Assim como o poeta sacro, o salmista declarou: Senhor, restaura outra vez a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O Senhor vai transformar a tua geografia, o teu território árido, estéril, num território altamente produtivo. Comece a orar aí.
Comece a clamar: Senhor, eu quero experimentar esta restituição, essa restauração, esse renovo, esse avivamento. Senhor, eu quero que o Senhor traga de volta. Senhor, a minha alma precisa de descanso, de libertação. Traz de volta, Senhor, aquilo que eu perdi, o primeiro amor, a comunhão. Comece a orar, comece a orar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos recebem essa palavra que foi ministrada aqui? Restitui, Senhor. Restitui sobre a tua igreja. Tome posse aí na sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos aqui, te apresentamos cada vida que nos assiste nesse momento. Que a tua bênção, Senhor, seja estendida sobre cada um de nós, Senhor. Que a tua graça, Senhor, acompanhe cada um. Ministro, Senhor, no nome de Jesus, o poder da restituição. Senhor, no nome de Jesus, que todo cativeiro caia por terra. E na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre esta igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E o povo de Deus diz amém. Vão na paz do Senhor.